casa número 187 no Nossa Senhora das Dores. CEP 13483-032. Limeira, São Paulo. Rádio Comunitária Paraíso FM. Bom dia! Vem cantar, vem louvar, vem se divertir com a gente. Paraíso FM. Faça parte dessa alegria. 106,3 Paraíso FM. Uma nova amizade no ar. Paraíso FM. Ore, jejue e interceda por esta rádio. A sua cobertura espiritual é muito importante para nós. Seja um intercessor desta emissora. Que Deus lhe abençoe. Nova Paraíso FM. Tem a programação que você gosta. É líder absoluta em audiência. Isso sim é fantástico. Paraíso FM. Vem aí mais um programa sucesso. O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Jesus é a sua razão de viver. A Paraíso FM orgulhosamente apresenta a palavra de Deus mais próxima de você. A partir de agora, o pastor José Neto apresenta Razão para Viver. Razão pra viver. No mundo não há. Eu tanto procurei, mas foi só ilusão. Feri meu coração, perdido caminhei, sem direção. Razão pra viver, tão perto do fim. Me vi assim, sem solução, na desilusão, sem razão pra viver. Me vi caído ao chão, tentando caminhar, me vendo assim, Jesus,
a verdade, ganhei liberdade, oh, realidade encontrei em Jesus, razão pra viver, oh, oh. Encontrei Jesus, encontrei prazer, encontrei a paz, encontrei em Jesus, razão pra viver. Encontrei Jesus, encontrei prazer, encontrei a paz, encontrei em Jesus, razão pra viver. Encontrei Jesus, encontrei prazer, encontrei a paz, encontrei em Jesus, razão pra viver. Encontrei Jesus, encontrei prazer, encontrei a paz, encontrei em Jesus, razão pra viver. Encontrei Jesus, encontrei prazer, encontrei a paz, encontrei em Jesus, razão pra viver. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença é. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide
Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque são dele a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Daniel 2, 20, 21, 22. Cinco minutos após chegar no céu. Pode ser no momento ou após um tempo de espera, mas estarei diante do meu Senhor. Então, no instante, todas as coisas serão vistas por nova perspectiva. De repente, as coisas que achei ser importantes, as tarefas de amanhã, os planos da igreja, meu sucesso ou fracasso em agradar os que me cercam, essas coisas não terão a menor importância. E as coisas às quais dei pouca atenção, falar de Cristo ao vizinho, o momento de fervente oração, a confissão e o abandono do pecado serão reais. No céu desejarei de todo o coração poder ter de novo 1/1000 do tempo que deixei escapar-me entre os dedos, poder retirar todas aquelas incontáveis conversas que poderiam ter glorificado meu Senhor, mas não o fizeram. 5 minutos após eu chegar no céu, creio que desejarei de todo o coração ter sido mais fiel para ler a palavra de Deus e esperar nele em oração, e que pudesse tê-lo conhecido enquanto ainda estava na terra, da forma como ele desejava que eu o conhecesse. Desejarei, mas será tarde demais. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. A Ele mexendo no secreto da gente, o lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença é. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Então, Ele viu e sabe. 11 horas e 17 minutinhos desta segunda-feira, dia 13 de abril de 2020.
Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seu coração. Que você esteja tranquilo e abençoado. Um pouquinho atrasado, né? Depois de tantos dias parados, a gente vem atrasado ainda, meu Deus. Mas estamos aqui para o primeiro programa Razão para Viver desta segunda-feira. O meu desejo é que você tenha tido um excelente final de semana. Como disse aqui bem pouco uma das colaboradoras aqui da rádio, em que tivemos um final de semana para muitos que estavam acostumados a reunir família em grandes reuniões, tiveram apenas reuniões pelo WhatsApp. E reuniões pelo WhatsApp, ela é um pouco fria, distante, mas necessária neste momento, né? Mas necessária neste momento. Que Deus continue te abençoando. Agradecemos todos vocês que estão agarradinhos aí conosco no programa Razão para Viver. Um Edivaldo Leão, saudade de ti, meu amado irmão. Esses dias passamos rapidinho um pelo outro ali no posto, na vacinação para idoso, apesar que o senhor não está idoso, mas passamos ali um pelo outro. Deus continue te abençoando. Todos vocês, Cristiane, Fátima, Júnior, Paulo Alves, pastor Paulo Alves, Simone Pereira, todo esse pessoal abençoado, abençoador, Ione Santana, irmã Ione, Deus continue abençoando a sua vinda. Não sei se a irmã Ione é que vive em Limeira ou que vive em Camboriú, mas ok, a nossa gratidão por estar ligadinho conosco no programa Razão para Viver nesta segunda-feira. 11 horas e 19 minutinhos, nós, olhando para o cenário mundial, nós temos aí algumas informações que elas não são tão agradáveis, principalmente por causa da mídia, ela judia um pouco, mas enfim, são fatos reais que estão ocorrendo no mundo, isso é inegável, a preocupação, o tumulto, os profissionais da saúde. Ontem eu vi alguns depoimentos de profissionais da saúde na outra América, que é país de primeiro mundo, que é a grande potência, estão num desespero tão grande. Nós agradecemos a Deus porque em nossa cidade há uma aparente calma, os casos diagnosticados estão todos sendo tratados, tem um óbito, mas não se sabe realmente o que pode ser a sua causa primária, e não sou eu que vou dar esta causa primária. Só para dizer que a nossa Limeira, nós estamos relativamente em paz. Alguns estados do nosso país, como Amazonas, São Paulo, devido à sua grandiosidade, as pessoas dizem, mas São Paulo tem tantos. Mas São Paulo são quase 20 milhões de habitantes. Proporcionalmente, não é tanto, embora nós sentimos que todas essas pessoas partem por terem problemas anteriores. Alguns até não, mas eu me reservo aqui o direito de não ser o mais bem informado, né? Mas, por outro lado, eu vejo quantos casos de pessoas que estão restauradas. E a mídia coloca aí a sua saída aplaudida, tanto crianças como idosos, indo para suas casas restaurados. Nós temos casos em Limeira de pessoas que estiveram e estão, logicamente, no seu domicílio, se restaurando, mas não restaurados. Então, há sim uma restauração, há sim uma bênção nesse sentido, e nós continuamos orando para que as pessoas sejam curadas, sejam abençoadas. Agora, é inegável que ontem, no domingo, nós comemoramos o grande dia da ressurreição. O mundo cristão pode não ser a data exata na Bíblia, ou na história melhor. Na Bíblia, sim, é fato inegável. A história comprova. Se tem uma diferença de calendário, mas não tem uma diferença da história, dizendo que Jesus ressuscitou. Mesmo que alguns guardas foram pagos. Veja que o suborno, ele existe desde que existe o ser humano. Alguns guardas foram subornados.
para dizerem, para proclamarem que o corpo de Jesus foi roubado. Não, ele não foi roubado. Ele ressuscitou. Ele deu provas de que estava vivo. Ele comeu, ele orientou, ele intercedeu, ele restaurou, ele deu a confirmação apostólica para Pedro, que já estava desistido de tudo e de todos, voltou à profissão e disse: não quero mais, chega. O Senhor, depois de ressuscitado, ele restaura. Foi apenas um, mas foi aquele que ficou mais decepcionado, porque ele havia prometido: eu não te negarei, eu vou contigo até o fim. Ele não conseguiu. Mas o amor de Deus, ele é tão grande, ele é tão imensurável, que Jesus, após ter ressuscitado, ele poderia estar proclamando ao mundo todo a sua ressurreição. Mas ele voltou ao grupo dos seus discípulos. Ele voltou para confortar, consolar as mulheres que o seguiam. Ele voltou para restaurar Pedro, para mostrar que ele tem interesse a uma pessoa. Nós, quando uma pessoa falha, às vezes nós, da brutalidade dos nossos sentimentos, da nossa natureza impiedosa, nós queremos sacrificar as pessoas. Lógico que há alguns atos que são atentatórios contra a natureza física de outras pessoas. Alguns atos atentatórios. Mas eu quero dizer que para aqueles que ouvem a voz do Senhor, como Pedro ouviu, e procurou vir para perto, houve restauração, houve cura. Não pela disciplina, porque a disciplina ele já havia passado. E eu não estou aqui dizendo que não deve haver disciplina nos casos da pedagogia da vida, não. Só estou dizendo que Jesus chamou, olhou para Pedro depois de ter alimentado, depois dele ter se enxugado porque ele estava molhado, depois deles mostrarem os peixes que ele haviam apanhado depois da palavra do Senhor. Ele começou o ministério de Pedro, quando ele foi chamado, debaixo de milagre. O milagre foi tão grande da primeira pesca, que Pedro diz: eu não sou digno de que o Senhor se aproxime de mim. E o Senhor disse: de hoje em diante será pescadores de homem. Estará ao meu trabalho, ao meu servir. E Pedro porfiou em seguir todo esse tempo. Lá no final ele falhou, e mais uma vez, o Senhor, que vela pela sua palavra, vendo o desespero deles na desobediência, fez com que eles lograssem um grande milagre. O Senhor é o Deus do milagre. Deus, ele olha para nós diferente do que o homem olha. Ele chama Pedro para perto. Diz: Pedro, tu me amas? Uma vez, duas vezes, três vezes. E Pedro diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Ali o Senhor restaurou o discipulado e o consagrou ao apostolado. E Pedro prossegue agora com uma graça, com uma unção jamais vista na vida daquele pescador que passou na escola de Cristo durante 3 anos e pouco, com grande ousadia, mas com muitas falhas. E no último momento ele falhou feio. O Senhor restaura e diz: apacenta as minhas ovelhas. Envia-o para o cenáculo. O Espírito Santo vem sobre a vida de Pedro, o reveste. Pedro já não era mais o mesmo. Esse é o poder da graça da ressurreição. Esses são os fatos ocorridos após a ressurreição. É inegável que Jesus ressuscitou, e o plano da salvação, a graça da salvação, ela continua alcançando a todos. Aqueles que se acham tão bons que nem precisam de Deus.
a misericórdia do Senhor o alcança. Mas aqueles que também se veem em alguma situação que pensam que é o fim, o Senhor toma com a sua mão, pergunta qual é o vínculo que eles têm. E entre Pedro e Jesus foi confirmado que o vínculo não era institucional. O vínculo não era medo. O vínculo era temor. O vínculo era amor. O Senhor o restaura. Ele confia de novo. E ele prossegue para ser o Pedro que nós conhecemos. Lá no livro de Atos nós vemos algumas resistências. Porém, foi Pedro. Que Deus continue abençoando a sua vida. São 11 horas e 28 minutinhos. É uma reflexão deste programa. É por isso que nós, olhando para a Bíblia Online, nós temos em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou, nos gerou de novo, para uma viva esperança, não é morta, viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que a bênção do Senhor continue sobre a sua vida. Nós vamos de louvor. Elianai, quem é que canta? É Mara Lima que canta o nosso programa. Mara Lima cantando Mais que um Sonho. Mara Lima adorando ao Senhor no programa Razão para Viver desse dia 13 de abril, pós-ressurreição, vivendo uma nova esperança, nova e viva esperança, que a grande misericórdia do Senhor foi nos dada pela ressurreição de Cristo Jesus. Vamos de louvor então com Mara Lima no programa Razão para Viver. Eu não observei quantos, tem um bocado de gente conosco. Cima, Lucilene Feitosa, Daniel Paulino, Donice Honório, Lucilene, quem mais? Ok, todos vocês que estão em sintonia conosco, bem-vindos sempre ao programa Razão para Viver. Vamos de louvor. Tantos lugares, Deus, eu fui te procurar. Só eu mesmo sei como eu queria lhe encontrar. Bati em tantas portas e andando por aí, tudo que eu queria era um motivo pra sorrir. E depois de tudo só restava solidão. Tudo que fazia parecia ser em vão. Já não tinha forças nem coragem pra viver. Tudo que eu queria era achar um jeito para ser feliz. Foi muito mais que um sonho, foi muito mais que tudo. Foi muito mais que simples emoção. Foi cura pra ferida, razão pra minha vida. Jesus foi quem mudou meu coração. Ai de mim se não fosse este amor, ai de mim se não fosse o Senhor pra chegar e mudar minha vida. Com certeza seria meu fim. Ah, meu Deus, tu cuidastes de mim. Fostes mais, muito mais do que eu queria. Ai de mim se não fosse este amor, ai de mim se não fosse o Senhor pra chegar e mudar minha vida. Com certeza seria meu fim. Ah, meu Deus, tu cuidastes de mim. Fostes mais, muito mais do que eu queria.
só restava solidão. Tudo que fazia parecia ser em vão. Já não tinha forças nem coragem pra viver. Tudo que eu queria era achar um jeito para ser feliz. Foi muito mais que um sonho, foi muito mais que tudo, foi muito mais que simples emoção. Foi cura pra ferida, razão pra minha vida. Jesus foi quem mudou meu coração. Ai de mim se não fosse este amor, ai de mim se não fosse o Senhor pra chegar e mudar minha vida. Com certeza seria meu fim. Ah, meu Deus, tu cuidastes de mim, fostes mais, muito mais do que eu queria. Ai de mim se não fosse este amor, ai de mim se não fosse o Senhor pra chegar e mudar minha vida. Com certeza seria meu fim. Ah, meu Deus, tu cuidastes de mim, fostes mais, muito mais do que eu queria. Ai de mim se não fosse esse amor, ai de mim se não fosse o Senhor pra chegar e mudar minha vida. Com certeza seria meu fim. Ah, meu Deus, tu cuidastes de mim, fostes mais, muito mais do que eu queria. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, Salmo do número 124, se não fosse o Senhor, o inimigo teria nos engolido vivo, mas ai do Senhor, ai de mim, melhor, ai de mim se não fosse o Senhor, ai de nós se não fosse o Senhor. Mas a graça do Calvário, confirmada na cruz, o sacrifício do Calvário para redimir os nossos pecados, ali foi o preço da redenção. E a ressurreição é a grande prova de que o nosso Jesus vivo está para todo sempre. Nós continuamos com louvor, continuamos aí com a participação de muitos irmãos, pastor Ademir, Eurico, irmão Eurico, quanto tempo, meu Eurico, Deus continue abençoando, ele oferece, logicamente, o programa para todos aqueles que estão ouvindo, ele saúda a todos e envia um abraço a todos aqueles que fazem parte do programa. Nós agradecemos aqueles que sempre participam, deixam as suas... o seu abraço e também o seu pedido de hino. Imagina esse hino tão maravilhoso que toca o nosso coração e fala de uma realidade. Aí se não fosse, ai de nós se não fosse o Senhor. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus em nossa vida, nós estaríamos perdidos. Mas a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumindo, porque elas são novas cada manhã. Olha lá no livro de Lamentações, capítulo 3, deve ser o versículo de número 17, tá bem? E você vê que é a misericórdia do Senhor, é a razão, a misericórdia. É ele olhar e dizer, não, eu não posso deixá-lo, eu não posso abandoná-lo. É o que ele disse a Pedro, Pedro, essa noite, Satanás me pediu para ir andar com você, para peneirar, botar você na pereira e sacolejar. Na peneira, não é pereira não, é na peneira. Aí sacolejar com você. Mas ele disse, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ah, se não fosse o Senhor por nós. Deus continue abençoando. Nós temos aí um pedido ainda de Cícero Nogueira, que estará
participando do nosso programa nesta manhã. Agradecemos a participação de todos, essas pessoas maravilhosas que amanhecem com hino na mente, hino que fala ao coração e compartilha conosco, e nós compartilhamos com todos. Falar em compartilhar, você congregou ontem? Não congregou? Como assim? Você não congregou ontem, não liberaram os cultos. É verdade, não liberaram os cultos. Algumas igrejas da nossa cidade fizeram o drive-thru, ou seja, as pessoas iam passando em seus veículos, paravam, e a equipe da igreja chegava, servia a ceia e tal, e prosseguiam. Outros reuniram em pequenos números, outros fizeram apenas lives, porque entenderam que a lei ela não está facultada a todos a reunião. Para nossa surpresa, algum líder aí da cidade divulgou que os cultos estavam liberados mediante a lei, mediante legalidade. Não é verdade. A grande prova é em que alguma de suas congregações a polícia chegou e dispersou. Isso é ridículo. Agora, por que nós vamos fazer cultos escondidos, dizendo que nós temos a legalidade ao nosso favor? Nós não temos. Me desculpe aqueles que disseram, mas nós não temos a legalidade ainda ao nosso favor. Ou é privilégio, então, abrir para um e não para outros? A gente sabe de grupos que vão pressionar, que foram pressionar tanto o legislativo como o executivo de nossa cidade, dizendo que as suas economias estão indo à ruína. É verdade, é fato, gente, está tudo parado. As igrejas têm seus compromissos, de funcionamento do sistema, de locação de água, de luz, de manutenção de obreiros. A gente entende tudo isso, só que é igual para todos. Por que vai dar privilégio? E para aqueles mais abastados ainda, parece que são os mais preocupados, que estão indo incomodar as autoridades, dizendo o prejuízo está grande, nós estamos perdendo muito. Gente, é só tirar da poupança que eles têm, e grande, e viver esses dias. Gente, que tanta coisa, tanta hipocrisia nós vemos por aí. Mas, infelizmente, o brasileiro parece que ele é cheio de levar vantagem, querer levar vantagem. Ele não importa se ele vai prejudicar o outro, importa é pensar em si. O evangelho é igualdade. O evangelho é igualdade, desde a ceia. Quando o Senhor serviu a ceia, disse, é o meu corpo que é partido por vós, mesmo que tinha Judas lá no meio, o bocado foi igual para todos. Em Corinto, Paulo dá aquela chacoalhada na igreja, porque aqueles que estavam tendo um pouco mais de recurso eram privilegiados até no ato da ceia. Paulo disse, não, a ceia é igual para todos. Se vocês querem, vá comer lá na sua casa. Ou seja, resolva lá no seu problema, não venha trazer o seu problema para a igreja achando que você é grandão na igreja, não. Na igreja de Cristo, todos nós somos iguais. Essa é a igualdade do corpo de Cristo, deveria ser a igualdade sustentada pela liderança. Mas, infelizmente, nós temos essas coisas feias, a polícia tem que chegar e parar alguma coisa que tem um amparo legal. Enfim, cada um propaga, entre aspas, a sua verdade. Vamos continuar debaixo desta graça, vamos aguardar até que o momento seja propício, seja oportuno, embora nós entendemos que as leis, de uma certa forma, do presidente para o governador, para os prefeitos, tem uma dissonância, tem uma discrepância, porque cada cidade está vivendo a sua realidade, cada estado a sua realidade. E o presidente, por sua vez, ele respeita o posicionamento dos governadores, e os prefeitos, por suas vezes, respeitam os governadores, porque um tem um vínculo com o outro, uma certa subordinação. Mas alguns aí, a gente sabe que alguns estão exagerando, não é? Com coisas absurdas, né? Botando a polícia para botar o pessoal para casa. Onde está? Nós temos que ter cuidado, meio direito de ir e vir.
rastreando as pessoas por celular. Não, isso é o grande absurdo, isso é invadir. Aí realmente, aí as autoridades têm que tomar posição mesmo. Como é que pode as operadoras de celular mostrar onde é que você está, informar o governador para ele mandar uma repreensão? Não, aí a coisa já beira comunismo. Não, isso aí não tá com boa expectativa, né? Vamos ficar atentos a essas coisas. Tem negócio estranho por trás de tudo isso. Além de ter a politicagem, tem algumas coisas estranhas. Mas, enfim, que Deus nos guarde, que nós continuamos firmes na fé que o Senhor é aquele que cuida de nós. O Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é que dará graça para que a sua igreja saia muito mais fortalecida do que derrotada nessa condição. Quando vocês olham, porque essa pandemia... Eu vou lhe dizer aqui de uma perseguição. Olha a igreja primitiva. Pedro pregando 3.000, Pedro pregando 5.000. A igreja estava no maior avivamento, estava no lugar que o Senhor indicou, que era Jerusalém. De repente veio uma grande perseguição e dispersa todo o povo. E você encontra eles agora saindo aqueles grupos e se alojando, escondendo em outras cidades. E de repente um grupo vai lá para Antioquia. Lá Antioquia se torna o berço de missões. Que não é Jerusalém, o berço de missões é Antioquia. Então veja que nem toda a perseguição é realmente uma perseguição contra a igreja. E o Senhor, na sua vontade permissiva, Ele permitiu. A oração da igreja primitiva é: Senhor, dê ousadia para que, apesar das perseguições, se pregue com ousadia a tua palavra. Enquanto eles oravam, o lugar onde eles estavam reunidos tremeu. Deus é aquele que permite algumas coisas que nós, na nossa mente finita, não entende. Mas Ele continua sendo Deus, com todos os seus atributos, e cuidando da igreja dele, que somos nós, mas cuidando daqueles que ainda não alcançaram a graça da salvação. Essa é a nossa oração, esse é o nosso papel. Ok? Nós vamos de louvor? Vamos. Então, Cícero Nogueira, em nosso programa Razão para Viver, e depois nós vamos para a reflexão da palavra, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. É a palavra do Senhor para as nossas vidas. Cícero Nogueira vai estar cantando qual é o canto? Asas da Esperança, com Cícero Nogueira no programa Razão para Viver. Manchetes dos jornais vão mesmo publicar em letras garrafais que desapareceu da terra um povo diferente, ninguém foi encontrado. Toda a imprensa vai dizer, não se sabe pra onde, como, nem porquê. Onde está tanta gente, vão procurar por ele, ninguém vai ser achado. Faltando parentes, congestionamentos, carros sem ninguém, fábricas paradas e lojas fechadas sem ser feriado. Só quem não conhece a Bíblia vai perder o seu tempo procurando em vão, enquanto isso o povo desaparecido já está em Sião. Boa esperança, boa, em suas asas leva-me pro céu. Se a vida aqui já não está tão boa, voa, voa, esperança voa. Esse hino tem a ver com a mensagem que está na Bíblia Online, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou para uma viva esperança. Essa viva esperança é para aqui e agora. Saber que essas coisas, como disse a mensagem, haverá um dia muito mais tumultuoso para os que ficarem do que esse período em que nós estamos vivendo de quarentena. Não, ele será muito mais do que quarentena. A Bíblia diz que será um período de 3 anos e meio de caos, de problema. E aparecerá então que virá para dar solução às nações. Deixa eu aqui retificar o de 3 anos e meio, não. De em meio ao caos aparecerá para reger as nações. E as pessoas obedecerão. A princípio será 1000 maravilhas, ele levará o povo a aquilo que esperam. E alguns dirão, uau, esse é o homem que esperávamos, que resolve tudo. Por 3 anos e meio haverá uma relativa paz. Depois dos 3 anos e meio, ele romperá com tudo. Ele profanará o santuário. E serão 3 anos e meio de prova, de dificuldades. Mas estou falando de escatologia, vamos voltar aqui, 11 horas e 49 minutinhos, para 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. O apóstolo Pedro, aquele que eu fiz a referência do seu chamado, da sua restauração, do seu apostolado, ele quando escreve, ele está avisando todos os crentes espalhados pela Ásia, espalhado por vários continentes, por causa das perseguições, sim, as perseguições desde a igreja primitiva e depois vários fatos, até chegar a Nero, vários deles. Então Pedro, ele escreve saudando a todos esses eleitos que estão espalhados por várias partes. Quando nós pensamos que por esses dias nós não estamos conseguindo congregar, já houve vários momentos desse em que a igreja primitiva também não conseguia mais congregar. Viviam espalhados, recebiam carta dos apóstolos que não podiam pastoreá-los, não tinham como pastoreá-los. E a primeira epístola de Pedro, escrita e mandada, enviada para todos esses irmãos, para serem lidas onde eles se congregavam, aonde se reunissem. Ele diz, olha, eu saúdo vocês são eleitos de Deus. Ele diz, a esperança que foi implantada em nós, pelo Evangelho de Jesus Cristo, é viva. Ela não pode murchar. Meus amados, a esperança em mim e você é a esperança viva. Ela vai além do caos, ela vai além dos problemas, ela vai além daquilo que atinge o nosso corpo. É por isso que Jesus disse, cuidais antes aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Vocês têm que estar preocupados, sim. Mas vocês têm que estar muito mais preocupados com aquele que pode, sim, deixar o corpo, mas levar a alma para a perdição. Vamos estar preocupados com aquele que pode salvar a nossa alma, com essa viva esperança que não pode murchar em circunstância alguma. E nós entendemos que esse momento é um momento de inquietação, igual eu fico aqui nessa cadeira, parece que meio inquieto, não é? Mas não é uma inquietação de problemas. Não, é a minha forma de expressar. E eu sei que muitas pessoas estão inquietas, dizendo, o que faremos agora? O que faremos? Alguns dispensados da empresa, outros da expectativa de receberem ajudas aí do governo, que ótimo, não é? R$600 que deverão receber, ou receberão essa semana, e no dia 23, ou 25 a 27 receberão uma segunda parcela, e no próximo mês de maio, também de 23 a 27, receberão a terceira parcela.
Para uma mesma família é possível 2 parcelas. Para a mulher, que é a sustentadora da família, também é possível receber até R$ 1.200. Logicamente, tem toda uma triagem, tem todo um cadastro, tem que preencher os requisitos. Está correto. Mas há uma perspectiva de ajuda do governo. É pouco, mas que ajuda neste momento. Outros não têm. Outros têm uma expectativa de recebimentos. Alguns têm suas casas de aluguéis, outros têm seus meios de vida, outros têm a poupança, outros ou guardaram, se preveniram para algum tempo de dificuldade. Então, tem um resíduo aí que dá para passar esses 30, 60, 90 dias. Então, isso mexe, porque muitas pessoas tiveram prejuízos. E para agravar, Limeira ontem foi, assim, surpreendida por um incêndio devastador no mercado principal do Mercadão. Dezenas e dezenas de comerciantes que estão ali há anos e têm ali todo o seu investimento para sustento, perderam tudo. É lógico que o executivo da cidade vai criar um meio para que possam serem restaurados. Não é apenas pelo patrimônio histórico do local, mas são vidas, são pessoas. Não teve fatalidade porque não teve morte, mas prejuízo aos montões. Então são difíceis. Por que não mencionar que tem vários irmãos nossos que têm seus comércios? Então são momentos que mexem com a nossa esperança, mexem com as pessoas, agravam. Mas Pedro está dizendo àqueles que estão dispersos, sem nada, sem congregar, a nossa esperança ela é viva, ela vai além do caos. Ele diz, a nossa fé, ela é comprovada, sim, quando? Quando vem as provações. Ter a fé quando tudo está à mão, quando a mesa farta, quando o sustento está garantido, quando tudo está bem, é confortável para a minha vida. É até prazeroso você agradecer por aquela mesa farta que você nem sabe o que come e acaba desperdiçando. Ah, sim, que bom. Você conta isso como provisão divina, é verdade, a abundância. Mas Paulo diz, aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei viver na abundância, mas sei viver também na escassez. Então, nós estaremos vivendo, em sua maioria, um período de escassez. Mas nunca se esqueça que a nossa esperança ela é viva, ela está depositada em alguém que cuida de mim, cuida de você, cuida de nós. O propósito da Epístola de Pedro é mostrar o que? A nossa fé, o nosso relacionamento com Deus. Tem que ser um relacionamento santo, porque nós somos comprados com o precioso sangue de Cristo. Tem que ser um comprometimento de amor, sim, tem. O próprio Pedro experimentou isso na pele, quando por si só ele já tinha se excluído dos eleitos. O Senhor Jesus vai e traz para perto e diz, Pedro, tu me amas. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele diz, Senhor, tu sabes tudo, que eu te amo. Então nós estamos lendo uma carta de alguém que passou pelo processo de perdão, de misericórdia, de restauração, e agora ele está dizendo que pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, que é muito superior do que o ouro e prata, esse é o preço da nossa redenção. Esse é o preço que foi pago pela nossa transformação, para que essa nova e viva esperança seja o oxigênio da nossa vida. Seja assim o nosso sustento todos os dias. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou, nos gerou de novo para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que Deus continue abençoando a sua vida. O tempo nos convida a encerrar. Queremos encerrar orando e agradecendo a Deus
por este momento de vitória. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela graça do Senhor derramada em nosso favor e em favor de todos aqueles que assistiram, acompanharam, Senhor, e ainda ouviram o programa Razão para Viver. A tua palavra revela a viva esperança. Mesmo, Senhor, provada em meio ao caos, a nossa fé é provada. Nós intercedemos, Senhor, por todos aqueles que estão passando seus momentos aflitivos. Intercedemos por todos os comerciantes do mercado central de nossa cidade, que foram surpreendidos, Senhor, por aquele incêndio. Senhor, dê paz no coração. Aqueles que perderam tudo, aqueles, Senhor, que não sabem o que fazer, mas que eles não percam a esperança da vida, da graça, do livramento que houve, Senhor, sem nenhuma vida sendo ceifada. Os danos materiais, Senhor, serão recuperados. Dê, Senhor, a eles a força, a graça para vencer. Às autoridades de nossa cidade, Senhor, a estratégia para ajudá-los, para que a nossa cidade, Senhor, continue vitoriosa, debaixo da graça, da bênção e do teu milagre. Pai, aqueles que estão internados nas unidades de saúde da nossa cidade, cure, Senhor, restaure. Pai, os profissionais de saúde que estão, Senhor, praticamente proibidos de retornarem a seus lares para não contaminar a família. Ó Deus, guarde eles, guarde suas famílias, guarde suas vidas, Pai, sobretudo na fé, na graça que é em Ti. Guarde a cada um. Dê, Senhor, saúde à nossa cidade, ao nosso estado, à nossa nação. Restaura, Pai. Restaura a situação econômica do nosso país. Dê sabedoria, graça, temor, Senhor, aos governantes, para que eles tomem as melhores medidas. E a nós, como igreja, Senhor, mesmo sem congregarmos, nos dá graça, o temor e a fortaleza que há em Ti, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Meus amados, nós estamos indo embora, encerrando mais um programa Razão para Viver. Um excelente almoço, uma abençoada tarde de segunda-feira. Que o Deus da provisão seja sobre a sua vida e supra todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. Todas elas. Nosso abraço. Até o próximo programa, permitindo o Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmos 90:12.